Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Eu sou Patrícia Lins e quero começar agradecendo ao convite merecido do GEPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, em nome de Michele e Iramar, e estendo esse agradecimento a todos os trabalhadores deste santo lugar, pelo qual tenho muita gratidão e carinho. Quero saudar também os queridos amigos que se conectam conosco nesse momento, que Jesus possa sempre nos abençoar e nos envolver com sua santa e divina paz. Parabenizar por essa iniciativa maravilhosa de propor reflexões sobre o Evangelho, especialmente com os temas do mês de dezembro sobre o nosso amado Messias. E antes de iniciar, gostaria de convidar a todos que nós possamos nos aclimatar psiquicamente, fazendo uma prece inicial. Senhor Jesus, comemoramos neste mês o vosso natalício, que para nós é uma data simbólica muito importante quando o Cristo nasce nas nossas vidas. Que possamos aproveitar esse clima trazido por dezembro, pela lembrança do seu nascimento, para reforçar o nosso ideal cristão, os nossos votos de perseverança e caridade. Que a prática do seu amor seja constante em nossas vidas. Inspira-nos e protege-nos para que não possamos cair em tentações e sigamos fiéis, corajosos, intimoratos até ao fim. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então, amigos, hoje nós vamos tecer algum comentário sobre o nascimento de Jesus. Nós estamos utilizando como referência o Novo Testamento, a tradução de Haroldo Dutra Dias, e vamos compulsar o capítulo 2 de Lucas, versículos 1 a 7. Esse texto também está em Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Diz o evangelista: E sucedeu que naqueles dias expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria, e todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu de Nazaré, na Galiléia, a cidade de Davi, que se chama Belém, na Judéia, por ser da casa e da pátria de Davi, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam lá, completaram-se os dias para o parto. E ela então deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. É interessante, primeiramente, a gente observar o contexto histórico, sempre muito interessante, porque as profecias declaravam que o Messias nasceria da linhagem de Davi e na cidade de Belém, na Judéia. A gente sabe o quanto as mulheres não tinham esse protagonismo, empoderamento que a gente vê na nossa sociedade atual. Poucas páginas foram escritas sobre Maria de Nazaré, e o próprio nome dela faz referência ao primeiro nome apenas e à cidade de origem. E na linhagem, como o próprio texto do evangelista nos narra, a gente sabe que José vinha, né, dessa mesma descendência de Davi, o que justificaria a linhagem também de Jesus vindo de Davi. Mas o fato de Jesus nascer em Belém soaria estranho, porque Maria e José viviam em Nazaré, na Galileia, e para Belém, na Judéia, tinha-se uma grande distância. E naquela época a gente sabe que os meios de transporte eram precários, né? Os animais quem tinha, e essa fase do recenseamento, esse censo que foi proposto pelos romanos, ele também tinha uma certa influência dos judeus, porque os judeus deixavam que as pessoas escolhessem a cidade onde iriam fazer o censo, geralmente escolhida aquela cidade que fosse importante sob o ponto de vista dos antepassados para a família que se recenseasse. Então, naquela época, muitas famílias se locomoviam para fazer esse recenseamento.
né, em formas de grandes peregrinações, de grandes expedições em grupos, justamente para vencer essas grandes distâncias com todos os desafios, as intempéries que haviam. E nas cidades consideradas pelas famílias respectivas como o berço dos seus antepassados, é para lá que elas se dirigiam. Por isso, José e Maria foram a Belém. E tudo estava muito cheio, a cidade estava apinhada de gente. Então, as hospedarias, os melhores lugares, já haviam sido ocupados por outras pessoas. Por essa razão, José e Maria não conseguiram encontrar acomodações adequadas e tiveram que se contentar com um acampamento improvisado no lugar destinado ao próprio descanso dos animais. E é interessante a gente também pensar sobre isso, porque ontem, como hoje, os melhores lugares estavam reservados àqueles que podiam financiar o luxo e o prazer possíveis e que, portanto, acabavam recebendo certas distinções. Aos simples, normalmente se entregava essa indiferença, quando não, o desrespeito, fechando-lhe as portas e dificultando-lhe os passos. Isso me faz lembrar de um poema na obra Parnaso de Além Túmulo, intitulado Na Noite de Natal, atribuída à autoria a João de Deus, pela psicografia do nosso amado Chico Xavier, que diz assim: Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio entre nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com um sentimento interna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Ou seja, essa proposta que o reino divino será construído no coração de todos os homens pelo nosso próprio contributo. Nós precisamos deixar esse Cristo interno fazer morada nos nossos corações. É como se Jesus menino estivesse aguardando o abrigo, o calor quentinho dos nossos braços para bem recebê-lo. Ainda hoje, o seu nascimento produz ressonâncias históricas, uma repercussão inestimável nas nossas vidas. Essa mensagem inesquecível que sempre ressoa nos nossos melhores sentimentos, que nos convida à transformação e à mudança do nosso roteiro de vida, de quem o elege por guia e modelo. O vencedor incomparável, que transformou os braços de uma cruz de vergonha em asas luminosas de libertação perene. O Salvador silencioso de vidas incontáveis, que aparece, sobretudo, nas dores superlativas, na miséria socioeconômica aniquiladora, nas enfermidades cruéis, na violência enlouquecedora, nas adicções, na corrupção da juventude, nos trazendo consolo e conforto a toda dor. E essas ressonâncias do seu natalício nos falam em silêncio, como um convite à reflexão, ao amor e à paz. E nos conclama também para que nós possamos fazer algo, amando e libertando do erro pelo menos uma pessoa que se acerque de nós pedindo o nosso auxílio. Por isso, cumpre a gente refletir nesse período de Natal, se Jesus já nasceu nos nossos corações. Perguntemos para a mulher flagrada em adultério, quando que Jesus nasceu para ela? E com certeza ela nos dirá que foi naquele dia que a lançaram aos seus pés e que esse encontro, vai, não tornes a pecar, porque eu não te condeno, marcou o início de uma nova vida, transformando-a intimamente. Perguntemos à viúva de Naim, cujo filho já estava sendo levado para ser enterrado quando Jesus nasceu para ela, se não naquele mesmo dia em que ele a viu, se compadeceu e disse: Não chore, minha querida. Toca no menino desfalecido e diz: Jovem, levanta-te. E o menino voltou à vida.
Perguntemos a Maria Madalena, quando Jesus nasceu para ela, se não foi quando ele lhe ofereceu uma proposta de renovação, vida e esperança, propondo o sacrifício de si mesma, que ela aceita, acolhendo os leprosos vindos da Idumeia em direção a Dalmanuta, como os seus filhos do Calvário. Perguntemos a Pedro se Jesus não nasceu para ele no momento da negação, quando Jesus acorda a consciência de Pedro para a verdadeira vida. E, enfim, a Paulo de Tarso, se não foi naquele momento em que ele cai de joelhos na areia escaldante, próximo às portas da estrada de Damasco, ouvindo ele interrogar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, na época, vai responder: que queres que eu faça, Senhor? Para nós espíritas, esse é o Natal, o seu nascimento espiritual nas nossas almas. E para você, quando que Jesus nasceu? Que essas edificantes reflexões pela lembrança do nascimento de Jesus possa nos trazer a certeza de que o verdadeiro Natal é sentido e vivido quando nós vivemos em harmonia com essa lei de amor. E para finalizar, meus amigos, vamos agradecer a Deus através de uma prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de reflexionar brevemente sobre os teus ensinos, de promover essas profundas e sensíveis raciocínios com respeito à sua mensagem, ao seu nascimento, à vida eterna que nos propõe. Que possamos nos inspirar por essas belas histórias e fazer da nossa vida uma vida de mudança, de transformação para melhor, através do exercício do seu imenso amor. Que assim seja. Eu gostaria de agradecer, meus amigos, a atenção de todos e convidar para que no próximo domingo, às 16h30, todos possamos participar juntos de mais um estudo do Evangelho, oferecido e realizado pelo Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Muita paz, que Deus nos abençoe.